Por que que as pessoas são obrigadas a gostar de futebol? Bom, apesar das pessoas não assumirem, porque ninguém quer posar de autoritário, mas é nítido que no Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro, as pessoas são obrigadas a gostar de futebol. O futebol para essas pessoas é uma questão até de regra de etiqueta, porque o esporte em si ele deixou de ser apenas um mero meio de diversão para se tornar um meio de sociabilização. Vamos explicar tudo isso, como acontece isso. O futebol, inclusive, você deve perceber que são pouquíssimas as pessoas que assumem que não curtem futebol, sobretudo os famosos. Pouquíssimos famosos assumem que não curtem futebol, para você ter uma ideia. Todo mundo sempre tem que ter um time do coração e quando acontece a Copa do Mundo, as pessoas fazem questão de parar e se dedicar ao futebol como se fosse uma prioridade máxima, como se fosse um caso de vida ou morte. Como se a derrota de um time ou a derrota da seleção fosse capaz de destruir o país. Estranho. Bom, mas não é bem isso. O futebol ele é um evento social, porque vamos em partes. O Brasil é um país enorme e com grande diversidade. Ele é um país que tem muitas pessoas com mentalidades diferentes, muitos grupos sociais bem diferentes, heterogêneos. E o sistema, que é vamos chamar de sistema aquilo que regula o convívio de todas as pessoas através de regras. O sistema ele teve que, encontrar uma espécie de consenso. Como é que nós vamos unir pessoas com mentalidades tão diferentes e evitar conflitos, brigas? A gente tem que criar um ponto em comum. Temos que criar um ponto de discordância. Ponto de concordância. Temos que criar um ponto de concordância diante de tanta discordância. Então, é isso. Desculpem o uso da palavra errada. Então, o sistema entendeu que tem que criar um ponto de concordância de pessoas tão discordantes entre si. Aí, não se sabe por quê, eu não tenho informações sobre a origem disso. Acredito que seja na década de 40 do século 20, que deve ter começado isso, acredito eu. Eles acharam, com a ajuda da mídia da época, que o futebol seria um bom motivo de concordância entre os brasileiros. Que tal transformar o futebol numa espécie de fator de confraternização entre os brasileiros? Bom, então é isso que eles pensaram. Transformar grupos de torcedores em grupos sociais estáveis e que a pessoa pudesse ter um orgulho de pertencer ao seu grupo e defender o futebol, mesmo que seja de mentirinha, como algo que vai beneficiar o grupo. Com a ajuda da grande mídia, isso inclusive as esquerdas nem preferem ignorar, o futebol foi aos poucos se transformando numa espécie de consenso. O gosto pelo futebol inclusive é passado de pai para filho, porque os pais entendem que o gosto pelo futebol é importante para a vida social e já estimulam crianças bem pequenas a gostar de futebol, inclusive
botando até uniforme de time. Eu não gosto disso porque eu acho que a criança deve demonstrar por si só os seus gostos. A espontaneidade infantil é uma coisa linda e merece ser respeitada. Porque na infância é que a pessoa é espontânea. Quando ela se torna adolescente e adulto, ela passa a ser refém da vontade alheia. Mas isso é assunto para outra oportunidade. Então, já desde criança, as pessoas já são estimuladas a gostar de futebol. Muitos até continuam gostando de futebol e usam como argumento: mas eu gosto de futebol desde criança, lembro meus bons momentos de infância. É isso. E já estimulam uma transformação do gosto pelo futebol em algo identitário, como se fosse uma carteira de identidade, como se fosse o número do CPF. Só faltava a lei brasileira obrigar a colocar um time de futebol na carteira de identidade. Então, aí essa sociabilização, que é reforçada inclusive com a noção de patriotismo, porque é um esporte tipicamente brasileiro, embora não tenha sido criado no Brasil. Então, o fato de ser um dever cívico e social faz com que todo mundo, mesmo não gostando, há sinais de pessoas que não se assumem pelo desgosto pelo futebol, por medo de solidão. Aliás, o medo da solidão é que faz com que o futebol seja tão popular. Se a gente fizer uma pesquisa séria mesmo, as pessoas no Brasil que gostam realmente de futebol de maneira dedicada são apenas 30%. Os outros fazem por obrigação social. A gente já vê pela conversa, já vê que ele não sabe nem sequer o nome do artilheiro do próprio time que torce. Mal sabem a história do próprio time. Mas eles têm que fingir que gostam porque é a vida social, senão ficam sozinhos. Sabe que o ser humano é um ser coletivo e obtém benefícios de forma coletiva. Boa parte dos benefícios que a gente obtém depende da vontade alheia. Emprego, namoro, entendeu? Outras coisas assim. Então, exigem uma boa relação com as outras pessoas. E o futebol, infelizmente, está incluído. São poucas as pessoas que têm a coragem, como eu, de assumir que não curte futebol. Inclusive, assumir publicamente o desgosto e o desprezo pelo futebol cria um clima desagradável, cria um clima tenso muitas vezes, porque as pessoas que gostam de futebol ou que fingem gostar de futebol sonham com uma unanimidade, como se gostar de futebol fizesse parte da condição de ser brasileiro. Apesar de ser uma brincadeira, é levada a sério. É uma brincadeira levada muito a sério, ao ponto de as pessoas realmente abrirem mão de qualquer coisa por causa de futebol. E exigirem como maneira quase burocrática o gosto pelo futebol de outras pessoas. Se você lê na internet algo como "ninguém é obrigado a gostar de futebol", balela, mentira. No Brasil, você é obrigado a gostar de futebol. Você é obrigado. Senão você é eliminado do convívio social. É eliminado. Porque o futebol, para a maioria das pessoas, é prioridade. É prioridade. Você para tudo por causa de futebol. Você larga tudo. Até as coisas mais importantes da vida você larga para ficar 90 minutos de olho em um jogo que se caracteriza apenas pela entrada da bola em uma rede. O que é a entrada da bola em uma rede? Tem a ver com a qualidade do Brasil, com dignidade, com evolução, com tudo.
mas é tratado com prioridade. As pessoas se empolgam com o futebol. Uma empolgação que você não vê nem na conquista do emprego. Às vezes a pessoa conquista o emprego dos sonhos, conquista a mulher dos sonhos, conquista a viagem dos sonhos, faz os sonhos e não comemora da mesma forma que comemora um futebol. É estranho isso. Para a maioria das pessoas é muito mais importante pegar um uniforme de um time e abraçar de maneira carinhosa do que qualquer outra coisa mais importante, do que a própria sobrevivência. Eu tenho certeza absoluta que tem pessoas que são capazes de morrer pelo próprio time. Quando o Brasil perde em Copas, isso é pouco divulgado porque não há interesse da mídia em transformar o esporte, o gosto pelo futebol, em uma loucura. A mídia tem que tem interesse que o futebol seja popular, ela reforça esse mito do futebol obrigação. Então, ela tem que passar a imagem de que o gosto pelo futebol é coisa de gente normal. Portanto, ela tem que esconder os casos de suicídio que acontecem toda vez que a seleção brasileira perde em Copas. Porque ocorre. O fanatismo é tanto que as pessoas se matam em prol de um time. E uma vez eu até li uma notícia pequenininha, escondida, assim, no rodapé de jornal, falando sobre isso. Uma dessas Copas aí atrás. Mas é isso que acontece. As pessoas são fanáticas por causa da condição social que o futebol oferece. Você abre mão de tudo para poder se dedicar ao futebol, que é um dever social e cívico. Muita gente pergunta para quem assume não curtir futebol: pô, mas você é patriota? Você não é patriota? Como se patriotismo fosse apenas querer que o Brasil ganhe uma Copa, num campeonato qualquer. O Brasil campeão no futebol é mais importante do que qualquer coisa. Porque o brasileiro também é um povo muito infantil, hein? É um povo jovem, de 519 anos, diante de nações que têm mais de 1000. É um comportamento tipicamente infantil porque você coloca um lazer acima de coisas sérias. Uma coisa que nunca trouxe benefício para os brasileiros é comemorado como se trouxesse. Como sendo a maior alegria dos brasileiros. A maior alegria dos brasileiros, ela é abstrata, inexistente. Você se alegra por algo que não vai te trazer benefício. A sua maior alegria é algo que não traz benefício. Em compensação, as coisas que você poderia extrair algum tipo de benefício. Se bem que o futebol traz benefício social. Ele é muito bom, o futebol é muito bom para quem é a favor do jeitinho brasileiro. Porque, sendo um agregador social, você conhece pessoas, você conquista a simpatia de pessoas, porque torcer por futebol é sinônimo de simpatia para muita gente. Gostar de futebol. Então, a outra pessoa, sabendo que você gosta de futebol, opa, cara simpático, sabe se divertir, legal, eu vou dar um emprego para ele, eu vou ajudar ele, vou dar um dinheirinho, vou ajudar a vida desse cara, porque esse cara é simpático, ele gosta do que eu gosto. Aquele cara que não curte futebol, não, antipático, não gosta de nada, sai fora, deixa ele abandonado. As pessoas não dizem, mas têm consciência disso. Tem consciência de que o futebol favorece a vida social. E favorecendo a vida social traz benefícios pequenos.
Não são aqueles benefícios que beneficiam a humanidade toda, mas beneficiam isoladamente cada um. É muito mais fácil você lutar pelo seu próprio interesse do que lutar pelo interesse de uma nação toda. Seria legal se todo mundo se interessasse pelo benefício de toda a humanidade, né? Seria legal, porque com as leis favorecendo a maioria se daria bem. Mas nós vivemos ainda numa época em que o egoísmo ainda está forte. Claro que o egoísmo individual já sumiu, foi substituído pelo egoísmo de classe, o egoísmo de grupo. As pessoas elas defendem os grupos a qual pertencem, mas ainda estamos longe de ver um Brasil próspero, porque cada um se preocupa em se beneficiar. E o gosto pelo futebol ajuda muito nisso, porque você angaria a simpatia da pessoa que pode te ajudar. Muita gente sabe disso, mas não fala. É tipo um segredo de polichinelo, que todos sabem, mas fingem que é um segredo, que não pode ser contado. Então, em resumo, o gosto pelo futebol ele tem mais aquela coisa social de pertencer a um grupo de torcedores de um time e angaria a simpatia das pessoas, porque as pessoas gostam de saber que a outra pode ser um bom colega de atividade de lazer. Até porque ninguém quer, hoje em dia, todo mundo está insensível, o romantismo está em baixa, o amor está em baixa. As pessoas preferem ter um companheiro de atividades do que ter um amigo. Então, transformar esse consenso de uma sociedade heterogênea como a brasileira, por isso que você percebe que pessoas muito diferentes entre si, todas assumem o gosto pelo futebol. Você vai a canais de YouTube de vários tipos, sempre falando sobre futebol, arruma um jeito, mesmo que o canal não seja especializado em futebol, mas ele sempre arruma um jeito de falar em futebol, porque o futebol é prioridade para o brasileiro. Por causa desse motivo social. É um agregador social, é o melhor agregador social que existe. As pessoas gostam de assumir que curtem futebol, mesmo não gostando de fato, porque angaria simpatia e angaria também os benefícios resultantes dessa simpatia. Por isso que o futebol, até que a sociedade encontre um outro agregador social, o futebol vai continuar sendo uma prioridade. A mídia ainda reforça o prazer pelo futebol, embora as pessoas finjam que não é a mídia a responsável pela manutenção deste hobby, mas vamos reconhecer que sem a mídia o futebol enfraquece. Pode ser que ele venha enfraquecer à medida que a mídia, a influência midiática enfraqueça, mas enquanto a mídia sustentar o prazer pelo futebol, ele vai continuar tendo. Eu não acredito que o gosto pelo futebol vai continuar mantendo quando ele deixar de ser midiático, porque a força do futebol também está muito no investimento que é feito em torno do futebol. Até porque o futebol em si é um esporte sem graça. Vamos reconhecer que o que dá prazer para a maioria das pessoas no futebol não é o futebol, mas o que é construído em torno do futebol. Por quê? Pense comigo. O que há de mágico? Um monte de caras correndo para lá e para cá para levar uma bola a uma trave, e onde há, quando a bola entra nessa trave, um monte de gente berrando. O que há de mágico nisso? Não tem nada de mágico nisso. Mas é preciso aliar ao compromisso social, ao dever cívico, ao orgulho de pertencer a um grupo, ao orgulho nacional.
É importante associar valores nobres para que o futebol seja glamourizado. E isso se dá graças a cartolas, a empresários, a patrocinadores, a políticos, porque sem esses o futebol volta para a várzea, volta para a lama, volta para os uniformes rasgados e desbotados, volta para os jogadores feiosos, de cabelo, digamos assim, mal lavado, e o glamour se perde. Não dá para manter o futebol popular sem glamour. Até porque, pelo que eu sei, a maioria das pessoas não gosta de nada que lembre lama, lamaçal, aquelas coisas feitas no... Portanto, agradeçam ao capitalismo, aos empresários, aos políticos e à mídia pelo futebol ser tão popular. Porque sem os grandes capitalistas, o futebol cai. E não dá para manter unanimidade uma coisa tão suja, tão emporcalhada, entendeu? Não dá. Se o futebol é popular, graças ao glamour construído ao redor dele, graças ao mito de dever cívico, dever social, e se o futebol decair um dia, as pessoas vão ter que encontrar outro agregador social, porque ninguém gosta de lama. Ninguém vai cultuar algo que é jogado na lama. Pense nisso. O futebol só é popular porque criaram artifícios para que ele fosse popular. Porque o futebol não tem nada de mágico, nada de positivo. É apenas um mero lazer. Talvez pior do que outras formas de lazer, mas graças a muito empenho se tornou quase uma unanimidade, mesmo forçado.